Apoie este canal e ajude para que possamos postar cada vez mais livros. Link na descrição. Inscreva-se e ative o sininho para ativar as notificações de novos livros. Poder e Manipulação, de Jacob Petri. Um audiobook de Introdução. Muitos anos atrás, numa fria tarde de julho, dirigi-me à biblioteca pública para retirar alguns livros. A biblioteca, como a cidade, era pequena e antiga. Pouquíssimas pessoas a frequentavam. E fazia anos, décadas talvez, que ela não recebia novos exemplares. Seu acervo era basicamente composto de clássicos. Mesmo assim, havia um limite para a retirada: 3 exemplares por leitor. Com medo de ficar sem livros de ficção, meus preferidos decidi que dos 3, obrigatoriamente, seria de uma coleção chamada Os Pensadores, História das Grandes Ideias do Mundo Ocidental. E para não cair em tentação de ler apenas os romances, comprometi-me com a árdua tarefa de primeiro ler dessa coleção. Assim, logo que cheguei em casa, dei início à leitura daquele que retirara naquele dia: Maquiavel, O Príncipe e Escritos Políticos. Lembro que, mesmo sendo ainda um adolescente, a cada página, exclamava: meu Deus, como somos otários. Eles usam essas estratégias o tempo todo contra nós, sem sequer percebermos. Hoje, mais de 2 décadas depois, o sentimento continua o mesmo. Essas pessoas sabem o que funciona e o que não funciona. Seu trabalho é nos persuadir e nos manipular para tirar vantagens próprias. Sua sobrevivência depende disso. E eles não vão abrir mão dessas técnicas tão facilmente. Nossa única saída é nos precaver. E para isso precisamos compreender suas estratégias, seus truques e delinear o caminho que eles percorrem para chegar até nós. Esse, ao resgatar as principais lições de O Príncipe, é o objetivo de Poder e Manipulação. Se olharmos para o passado, veremos que muitos dos maiores expoentes da história tiraram proveito de O Príncipe. Shakespeare incorporou elementos da obra em peças como Macbeth, Hamlet e A Tempestade. Napoleão Bonaparte o considerava a sua bíblia pessoal e andava com um exemplar debaixo do braço, usando-o como guia de consulta. Mais recentemente, Tião dos Santos, quando ainda um catador de material reciclável no Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, diz ter encontrado uma cópia no lixo. Ela estava suja e manchada. Mesmo assim, Tião a levou para ler. Ele diz que, depois da leitura, nunca mais foi o mesmo. Meses depois, inspirado no livro, criou a Associação de Catadores de Material Reciclável de Jardim Gramacho. Nos anos seguintes, tornou-se uma celebridade. Em 2011, ganhou o prêmio de personalidade do ano do jornal O Globo. Estrelou uma campanha da Coca-Cola, e o documentário Lixo Extraordinário, do qual foi protagonista, chegou a concorrer ao Oscar, o maior prêmio do cinema mundial. Mesmo assim, o conteúdo verdadeiro desse livro continua sendo desconhecido para a grande maioria. Em parte, isso se explica pela polêmica em que ele sempre esteve envolvido. Muitos o condenam porque consideram seus princípios ruins, perversos e amorais. Alguns simplesmente o ignoram e o desprezam pela sua fama. Outros, a pequena minoria, o estuda e o usa como cartilha para abrir seu caminho ao topo do poder. Aqui você encontrará 20 das suas lições mais importantes. São a essência da obra, quase sua totalidade, sem as partes de interesse absolutamente histórico, numa linguagem direta, clara e moderna. O que você vier a fazer com elas, será uma decisão cuja responsabilidade é totalmente sua. A publicação e sua perseguição. A versão original de O Príncipe foi escrita em 1513 e publicada em 1532, 5 anos após a morte de seu autor. Em 1959, ela entrou para o índice de livros proibidos da Igreja Católica. Mas esse era apenas o começo da discriminação e difamação daquele que se tornaria, sem dúvida, o livro mais polêmico, controverso e também um dos mais influentes e importantes da história. A obra é um pequeno tratado de como um príncipe, o líder e empreendedor moderno, deve agir para conquistar o poder e se manter nele. A verdadeira intenção de Maquiavel ao escrevê-lo ainda é amplamente discutida, assim como, lógico, o teor de seu conteúdo. Muitos estudiosos afirmam que O Príncipe é o pensamento de uma época e, portanto, não pode ser interpretado fora do contexto histórico em que foi escrito. A meu ver, nada pode ser mais equivocado. Acredito, sem sombra de dúvida, que a verdade é exatamente o contrário. Para entender de fato a obra de Maquiavel é preciso tirá-la do contexto em que foi escrita. Uma instituição pública, empresa ou comunidade não existe sem as pessoas que a compõem. Por isso, se você quiser estudá-la, precisa analisar seus líderes, diretores, funcionários e até mesmo clientes e cidadãos. Ou seja,
Você deve estudar o caráter da natureza humana por trás da instituição, empresa ou comunidade que deseja conhecer. Em O Príncipe, acima de tudo, Maquiavel trata da natureza humana, os comportamentos e as atitudes descritas por ele, e que ficaram conhecidas como maquiavélicas, na verdade não são dele. Maquiavel não as inventou. Ele as detectou com enorme clareza nas pessoas à sua volta e simplesmente teve a coragem de descrevê-las com detalhes e precisão, sistematizando-as e transformando-as em engenharia operacional que muitos passaram a usar para pavimentar seu caminho ao poder. Longe das teorias políticas, filosóficas e religiosas de seu tempo, Maquiavel percebeu, nas atitudes dos líderes, nos governos, nas religiões e em outros relacionamentos humanos, que a realidade apontava modos de agir muito distintos das belas teorias da ética, da moral e dos bons costumes com que outros filósofos tratavam do tema. E seu grande triunfo foi mostrar como o mundo de fato é, em contraposição àqueles que mostravam como ele deveria ser. Hoje, 500 anos depois, as atitudes descritas por Maquiavel continuam presentes em todos os setores da humanidade. Você pode percebê-las nas ações dos líderes políticos, religiosos, empresariais e culturais. Elas estão presentes nos púlpitos das igrejas, nas prefeituras, nos fóruns judiciais, nas assembleias legislativas, nos senados, nos palácios, nas conversas, nas salas de reuniões das grandes empresas, corporações e entidades de classes e até mesmo nos relacionamentos entre casais. Não fosse assim, viveríamos num mundo sem corrupção, sem injustiça e sem violência. Os governos seriam para o povo e os políticos sempre cumpririam suas promessas. As empresas colocariam o interesse pelos clientes sempre à frente do interesse pessoal e do lucro, e o cidadão comum jamais agiria com falsidade, egoísmo, brutalidade e deslealdade. Quem acredita que essa é a realidade, para usar as próprias palavras de Maquiavel, é ingênuo e está fadado antes à ruína do que à salvação. Por que retomar o clássico? Porque alguém deveria investir seu tempo para ler uma obra tão discriminada e mal afamada. Que benefícios um cidadão de bem poderia tirar de um livro que ao longo dos séculos fez com que o nome do seu autor se tornasse sinônimo de manipulação, falsidade, frieza e até mesmo maldade? Este livro fará 3 coisas por você. A primeira, ele mudará a forma como você vê o mundo. Sua leitura o levará a entender como as coisas à sua volta de fato são. Não é uma questão de aplicar ou não os princípios abordados por Maquiavel, mas de entender como muitos indivíduos, sobretudo nos níveis mais elevados de poder, agem. Por não compreender o comportamento e as atitudes dessas pessoas, facilmente nos tornamos objeto de manobra delas. Ao conhecê-las e compreendê-las, podemos nos precaver e nos defender. A segunda diz respeito a como você irá se sentir daqui para frente. Muitas vezes, a ignorância parece uma bênção. Quando não vemos o problema, parece que não precisamos lidar com ele. Mas não é assim. Não compreender como as coisas funcionam e por que as pessoas agem de certa maneira nos torna impotentes e nos coloca numa situação de vítima, como se houvesse uma eterna conspiração contra nós. Ao compreendermos que o modo como as pessoas agem não tem nada a ver conosco, mas com a maneira como elas são, e que elas agem assim com todo o mundo, nossa percepção muda drasticamente. Por último, você estará pronto e livre e para definir sua maneira de agir. Nos 20 capítulos deste livro, existem inúmeras lições e princípios que poderão mudar sobremaneira seu modo de agir daqui em diante, tanto na sua vida pessoal como nos seus negócios. Na medida em que você compreender o contexto à sua volta, poderá começar a atuar de acordo com essa compreensão. Você não precisa ser uma pessoa cruel e má, mas deve saber o que fazer perante a crueldade e a maldade. E este livro lhe dará essa noção, não só como líder, mas também como pessoa. Enfim, este é um livro escrito para ajudá-lo a entender as estratégias que muitas pessoas usam para manipular seu caminho ao poder e para manter-se nele, muitas vezes à sua custa. Ao compreender os princípios descritos aqui, você estará preparado para se defender e se precaver disso, mas também para agir com mais ousadia, atrevimento e astúcia diante da vida. Jacob Petri, Nova York, inverno de 2016. Carta de Maquiavel ao magnífico Lourenço de Médicis. É costume daqueles que desejam para si a simpatia de um príncipe presenteá-lo com os pertences que lhe são mais caros ou com aqueles com que lhe mais se encanta. Desse modo, lhe são presenteados cavalos, armas, tecidos bordados a ouro, pedras preciosas e demais ornamentos dignos de sua grandeza. Querendo também ofertar-lhe uma prova de minha admiração, não encontrei, entre as minhas posses, nada que estime mais do que meu conhecimento sobre as ações dos grandes homens,
adquirido por uma longa experiência das coisas atuais e uma continuada observação e análise das antigas, as quais tendo eu, com muito afinco, detidamente estudado e examinado, remeto agora à vossa magnificência, condensadas num pequeno volume. Embora saiba que esta obra é indigna de sua consideração, espero, mesmo assim, que aceite meu presente, uma vez que não poderia oferecer-lhe nada maior do que lhe propiciar um meio de adquirir em tempo muito curto o aprendizado de tudo quanto, em muitos anos e à custa de tantos atropelos e perigos, tenho aprendido. Não enfeitei esta obra com frases elaboradas e pomposas, tampouco a enchi de floreios ou lisonjas, nem mesmo a decorei com ornamentos externos, com os quais muitos ilustram suas próprias obras, pois não desejei que nenhum outro fosse seu ornato e nada a tornasse agradável, a não ser a variedade da matéria e a importância de seu conteúdo. Espero que não considereis presunçoso um homem de baixa condição social escrever a respeito das atitudes dos príncipes. Quando pintores querem retratar a paisagem, eles se postam na planície para captar as montanhas, e sobem nos picos para prender a vista das planícies. Da mesma forma, para melhor captar a natureza do povo é preciso ser príncipe, e para melhor compreender a do príncipe, é preciso ser povo. Receba, portanto, vossa magnificência, este singelo presente com o mesmo espírito que me anima a enviá-lo. Lendo e considerando-o com atenção, nele reconhecereis meu grande anseio de que ele eleve-se à majestade que a fortuna e que os seus outros atributos lhe prometem. E se vossa magnificência, algum dia, do píncaro de sua magnanimidade, voltar a olhar para cá embaixo, saberá o quanto me degrada suportar minha sorte, enfim de funesta. Existe uma distância tão grande entre como se age e como se deveria agir que aquele que despreza o mundo real para viver num mundo imaginário encontrará antes sua ruína do que sua salvação. Capítulo 1 das razões pelas quais um líder é louvado ou repudiado. Acredito ser sensato, aqui, considerar como um príncipe deve comportar-se com seus súditos e amigos. Sei que muitos já escreveram sobre o assunto e sei também que serei julgado presunçoso por manifestar minha opinião, especialmente por me propor a tratar o tema com uma abordagem diferente daquela com a qual outros a trataram. No entanto, como meu objetivo é escrever algo realmente útil ao leitor interessado, penso ser melhor perseguir a verdade factual, debruçando-me sobre as coisas como elas realmente são, em vez de filosofar sobre visões imaginárias. Muitas pessoas, ao discorrer sobre este tema, descreveram sistemas de governos e tipos de sociedades que até hoje ninguém viu e nem conheceu em parte alguma do planeta. Essas pessoas parecem não perceber que existe uma distância tão grande entre como se age e como se deveria agir, que aquele que se apega ao que deveria ser feito em vez do que é o que se faz, encontrará antes sua ruína do que sua salvação. E alguém que quiser praticar a bondade em tudo o que faz está fadado a arruinar-se, entre tantos que são perversos e maus. Sendo assim, é necessário a um príncipe que quiser assumir uma posição de liderança e poder, e quiser manter-se nela acima de tudo, conhecer a fundo a iniquidade humana e aprender a poder ser mau e se utilizar ou não da maldade conforme a necessidade e as circunstâncias. 2. Deixando de lado, então, todas as coisas imaginárias e utópicas que foram ditas sobre o exercício da liderança e do poder e encarando a realidade, permita-me observar que sempre quando alguém fala ou escreve sobre uma pessoa, sobretudo um príncipe, por ocupar lugar de destaque, faz referências a certas qualidades que o levam a ser louvado ou repudiado. Alguns são considerados generosos, outros, mesquinhos, alguns honestos, outros, corruptos, alguns leais, outros, falsos, sábios ou ignorantes, inteligentes ou idiotas, sensíveis ou truculentos, humildes ou arrogantes, religiosos ou céticos, egocêntricos ou altruístas e assim por diante. Sei que qualquer pessoa, certamente, concordará que, de todas as qualidades enumeradas, seria louvável que um príncipe possuísse apenas aquelas que consideramos boas. Mas, como a condição da natureza humana simplesmente não permite possuir todas, nem a sua prática consistente, se deseja ser louvado, um príncipe deve ser astuto o suficiente para evitar os defeitos que o impediriam de alcançar seu objetivo, e praticar as virtudes que não afetem negativamente sua realização, mas quando isso não for possível, é coerente que as ignore e siga o curso que se fizer necessário. Isso se justifica porque, entre as pessoas, o desejo de conquista do poder é algo muito natural e comum, e aqueles que alcançam o sucesso serão sempre louvados. Os que fracassam por não alcançar o que desejam serão sempre recriminados e condenados. Por esse motivo, o príncipe que deseja ser louvado,
Como já falei, não deve se sentir culpado por incorrer em certos vícios para realizar o objetivo ao qual se propôs, pois, se considerar bem tudo, há muitas características na natureza humana que parecem virtudes, mas, se praticadas, o destituiriam do posto, e outras que parecem defeitos mas que, se praticadas, trazem-lhe conforto e segurança. Há muitas características na natureza humana que parecem defeitos, mas, uma vez analisadas bem a fundo, provam-se virtudes. E há outras que parecem virtudes, mas quando colocadas em prática no momento correto se mostram defeitos. Maquiavel capítulo 15 das razões pelas quais os homens e, sobretudo, os príncipes são louvados ou vituperados. Análise. Um dos segredos da vida é compreender que, acima de tudo, ela é um jogo e que as chances de vencer serão muito pequenas se não conhecermos as regras desse jogo. Mas há algo estranho. Ninguém nos ensina essas regras. Nossa educação vive em uma cultura morta e ultrapassada que insiste em explicar infinitamente a Revolução Francesa, a tabela periódica, os motivos que levaram à descoberta da América, o princípio de Arquimedes, a teoria da evolução e assim por diante. Passamos entre 10 e 15 anos na escola e não aprendemos a enfrentar as batalhas diárias da vida de maneira prática, objetiva e realista. Não aprendemos as verdadeiras regras do jogo da vida. E para quem quer sobreviver no complexo e dinâmico ambiente dos dias atuais, talvez nenhum requisito seja mais indispensável do que compreender essas regras claramente. Sem conhecer as regras, não temos como participar do jogo. Assim, a grande maioria dos indivíduos se torna espectadora. Aqueles que descobrem as regras e as aplicam se tornam os protagonistas no cenário. Eles estão em campo, onde está toda a diversão, aventura, glória e riqueza. Enquanto os demais, a esmagadora maioria, fica na arquibancada, assistindo esses poucos se divertirem em vidas plenas e abundantes. E pior ainda, quase sempre pagam para assisti-los. Mas o que é conhecer as regras do jogo? Falando de maneira geral, conhecer as regras do jogo é entender a realidade como ela de fato é. Sem isso, viveremos como cegos, tateando no escuro. Não só tropeçaremos em nossas próprias atitudes por constantemente reagirmos da maneira errada como, por pura ignorância e ingenuidade, cairemos em praticamente todas as armadilhas da existência. Esforçar-se por abrir os olhos para a realidade como ela é, desvencilhando-nos de todo o apego e ilusão ingênua sobre o mundo e, acima de tudo, sobre as pessoas é o começo de qualquer transformação humana. A coragem de encarar a realidade sem perder a fé e a esperança de que um mundo melhor é possível é o que separa o verdadeiro líder do manipulador corrupto. Quanto maior for nossa compreensão das coisas, menos fracassos, frustrações e desapontamentos teremos. Quanto melhor compreendermos as pessoas, quanto mais entendermos suas capacidades, suas aspirações, seus talentos, suas intenções, seus truques e suas motivações secretas, mais bem preparados estaremos para ajudá-las, ou para nos defender delas. Por isso, desenvolver a habilidade de entender o que de fato motiva as pessoas e saber lidar de maneira adequada com essa compreensão é a lição mais importante que você pode aprender no jogo da vida. Pare e pense nisso por um momento. Nossa tendência habitual é reagir a tudo com base nos valores pessoais que cultivamos. Tudo que estiver de acordo com nossos valores pessoais, nós consideramos bom, e o que não estiver, consideramos ruim. No mundo do poder e dos negócios isso quase sempre é um erro terrível por dois motivos básicos. Primeiro, porque ao julgarmos tudo de acordo com nossos valores pessoais cometemos o erro de pensar que todos cultivam os mesmos valores que nós e que as ações deles estarão sempre de acordo com esses valores. E, nesse caso, quase sempre nos frustramos, porque as pessoas raramente cultivam os mesmos valores que nós e suas ações sempre estarão de acordo com os valores delas, não com os nossos. Segundo, porque agir sempre com base nos mesmos princípios nos torna extremamente previsíveis e, por consequência, vulneráveis diante daqueles que, por mesquinharia, inveja, ódio ou ambição, desejam nossa ruína. Por isso, se você busca poder, prestígio e sucesso, tem de compreender que nada do que existe ou acontece é completamente bom ou ruim, que nada é tão mal que não tem um lado bom ou tão bom que não tenha algo mal. É preciso que você tenha sempre em mente que, não importa o quanto uma coisa pareça inútil ou prejudicial, se estudá-la bem, se analisá-la detalhadamente, encontrará uma virtude, um ponto forte, algo que pode ser explorado a seu favor. Pense sobre a morte, por exemplo. Ela é boa ou ruim? Para a maioria das pessoas ela é extremamente indesejável e, portanto, ruim. Mas, na verdade, ela não é boa nem ruim. A morte é um evento inevitável e necessário. Imagine como seria o mundo se todos os seres,
incluindo os humanos, vivessem para sempre. Essa ideia é quase inconcebível. Portanto, a morte tem o lado ruim, a perda de nossos entes queridos, e o lado bom, pois possibilita, entre outras coisas, a regeneração das espécies. Desse modo, a partir de hoje, seja você quem for, onde quer que você vive, qualquer que seja a sua ocupação, em vez de olhar para as coisas à sua volta como boas ou ruins, desenvolva o hábito de olhá-las como eventos, circunstâncias, causas e consequências. Por mais simples que esse costume possa parecer, ele provocará uma tremenda revolução em sua vida. Ele fará com que você passe a fazer parte do pequeníssimo grupo de pessoas com a habilidade de ver as coisas como elas realmente são e, a partir disso, mudá-las para como você gostaria que elas fossem. Ver as coisas como de fato são e não como você gostaria que elas fossem lhe trará enorme sabedoria e poder de discernimento. Existem 3 vantagens claras e definidas em ver as coisas como elas são, e elas lhe darão essa sabedoria e poder de discernimento. A primeira é a de que você deixará de interpretar qualquer atitude de alguém como uma afronta pessoal. As pessoas agem e reagem para defender seus valores e desejos próprios, e não, necessariamente, para atacar os teus. Ao compreender isso, você entenderá que conhecer a motivação das pessoas é uma das coisas mais importantes da vida. Se você entender os seus valores e a razão maior que as motiva, poderá prever suas ações, o que aumentará muito seu poder sobre elas. Ao prever suas atitudes, poderá agir agora de acordo com a resposta que você deseja delas no futuro. A segunda vantagem é que você abrirá mão da rigidez que existe naqueles que enxergam o mundo apenas por 2 extremidades, o preto ou o branco. Aqueles que percebem a realidade assim perdem toda a beleza e magia que existe no azul, no amarelo, no vermelho, no verde e seus infinitos matizes. Pessoas que alcançam prestígio, poder e riqueza são flexíveis e maleáveis. Elas entendem que as regras que valem para uma circunstância deixam de existir quando ela desaparece. Elas sabem também que uma circunstância nunca se repete exatamente da mesma maneira. Por isso, elas nunca se apegam a fórmulas fixas, rígidas e desgastadas. Elas são altamente sensíveis às circunstâncias presentes e seguem seu caminho com as mesmas características da água, adaptando-se rapidamente ao contexto, mudando sua forma a todo instante, mas sem abrir mão de sua essência. Compreenda, pessoas rígidas e inflexíveis, num primeiro momento, podem nos passar a impressão de força e poder, mas essa impressão não dura muito tempo. Logo elas são superadas e deixadas para trás. Por outro lado, uma pessoa flexível e maleável, embora muitas vezes seja criticada por isso, terá enormes chances não só de chegar ao poder, mas de se manter nele, porque ao se adaptar às circunstâncias ela se reinventa sem cessar. Se você deseja seguir em frente, é importante que não esteja preso. A terceira vantagem de se ver as coisas como elas são é de que você se tornará uma pessoa mais autêntica. Valores e princípios costumam ser herdados do mundo exterior, família, religião e cultura. Ao seguir esses valores, muitas vezes, abrimos mão daquilo que realmente pensamos e desejamos e, com isso, reprimimos nosso verdadeiro eu. Além disso, quem depende demais das ideias e convicções dos outros não terá ideias e convicções próprias e, por isso, dificilmente terá a iniciativa necessária para exercer uma liderança forte e duradoura indispensável para a conquista do poder. Lembre-se, o poder e a liderança que levam ao sucesso e à riqueza sempre são consequência da habilidade de preencher um vazio, de suprir uma demanda que existe nas pessoas ou no universo. Se você não tiver a habilidade de ver o mundo como ele realmente é, se não compreender as regras do jogo, se medir tudo por seus valores pessoais, se ignorar o que motiva aos outros e pensar apenas nas suas ambições pessoais, nem sequer conseguirá perceber esse vazio. Quem dirá preenchê-lo? Se o acaso determina a metade das nossas ações, ainda assim resta-nos a outra metade para controlar. Capítulo 2 do papel da sorte nas coisas humanas e como mudá-lo. Percebi que muitos têm pensado, e ainda pensam, que o mundo é governado por Deus e pela sorte de tal maneira que as pessoas, apesar de toda a sua inteligência, praticamente não têm influência sobre os rumos que sua vida toma. Por esse motivo, elas acreditam que não é necessário nem mesmo incomodar-se muito com as coisas do mundo, apenas deixar-se governar por elas. Essa opinião ainda tem enorme aceitação pela complexidade e grande variação das coisas que podem ser observadas diariamente na conjectura humana e no contexto à nossa volta. Às vezes, quando penso nisso, me sinto inclinado a também aceitar esse tipo de opinião. Mas quando analiso melhor a questão, e para não negar nosso livre-arbítrio,
Creio que se pode admitir ser verdade que Deus e a sorte determinam a metade de nossas ações, mas que ainda assim ela nos deixa governar a outra metade. A meu ver, a sorte pode ser comparada a um desses rios impetuosos que em tempos de cheias alagam as planícies, derrubam as árvores, os edifícios e arrastam montes de terra. Diante de sua força, tudo foge do controle, tudo cede ao seu ímpeto, sem poder se opor. Assim são as coisas da natureza. Porém, isso não significa que, quando retorna a calma, não possamos fazer reparos e barragens para que, em outra cheia, aquele rio impetuoso tenha suas águas direcionadas pela engenhosidade humana e assim sejam desviadas da. A sorte depende muito da habilidade de combinar a nossa ação com o que é exigido em cada momento. Se dade pelos canais e pelas barragens, o seu ímpeto não agirá livremente e será muito menos danoso. Do mesmo modo acontece com a sorte e o acaso. O seu poder se manifesta livremente apenas onde não se prepara nem se organiza nenhum tipo de resistência. Se voltarmos nossos olhos para a Itália do meu tempo, quando foi sede e origem de muitas revoluções, veremos que ela era como uma região sem diques e sem nenhuma barreira. Se ela fosse, contudo, convenientemente protegida como a Alemanha, a Espanha e a França, as cheias não causariam os mesmos estragos ou até mesmo não se teriam verificado. Dito isso, acredito já ser o suficiente a respeito dos obstáculos que podem ser opostos à sorte, em termos gerais. 2. Um dos motivos que nos levam a atribuir tanto poder à sorte é o fato de que, quando analisamos a história dos grandes homens, em muitos casos, é possível ver o sucesso de uma pessoa hoje e sua ruína amanhã, tudo sem ter havido mudanças em seu caráter, em suas atitudes e, tampouco, em suas habilidades. Julgo que a razão disso é que quando o sucesso depende tão somente das circunstâncias, e não do indivíduo, ele se perde sempre que as circunstâncias mudam. Quando a circunstância é sua parceira, seus resultados serão a glória, mas quando ela o abandona, o que sempre acaba por acontecer, seu destino inevitável será a ruína. Dessa forma, aquilo que conhecemos como sorte depende muito da habilidade de combinar nosso modo de agir com o que é exigido pelas particularidades de cada momento. Aquele que observar as particularidades do momento, e souber agir de acordo, será beneficiado por elas. Aquele que não as observar encontrará enormes problemas e será visto como desprovido de sorte. Por isso, acredito que será feliz aquele que combinar seu modo de agir com as particularidades do momento, e infeliz aquele cujas ações delas diverjam. 3. As pessoas sempre buscam poder, glória e riqueza. Seguem, todas elas, os mesmos objetivos, mas fazem isso agindo de modos diferentes. Algumas agem com precaução, outras com impetuosidade, umas optam pela violência, outras pela astúcia, umas escolhem a paciência, outras a agitação, e assim por diante. E cada uma pode, a partir destes diversos modos, alcançar seus objetivos. Nota-se, entre dois indivíduos cautelosos que almejam o mesmo objetivo, que, apesar de terem o mesmo comportamento, um pode alcançá-lo, e o outro, não. Do mesmo modo, uma pessoa cautelosa e a outra impulsiva podem obter os mesmos resultados, apesar de terem comportamentos diferentes. A razão disso se explica porque os resultados de cada um dependem das particularidades de cada época, bem como de se seu modo de agir se conforma ou não com elas. Assim, como ficou dito, duas pessoas agindo diferentemente podem produzir o mesmo resultado, e no caso de duas agindo da mesma forma, uma pode alcançar o êxito e a outra não. Disso também dependem as diferenças de prosperidade. E a razão é a variação do que é certo e do que é errado, que depende das circunstâncias de cada momento. Se um príncipe age com cautela e paciência e se, naquele momento, as circunstâncias exigem cautela e paciência, será bem-sucedido. Mas se as circunstâncias mudarem, exigindo decisões e atitudes rápidas, e ele continuar agindo com cautela e paciência, na certa fracassará. E isso tão só porque não alterou o seu modo de agir quando as circunstâncias mudaram. 4. Ninguém, por mais sábio que seja, consegue se ajustar facilmente a mudanças radicais. As razões para isso são duas: nossa dificuldade de nos desviar daquilo a que nos impele nossa natureza e que nos faz agir de certo modo, muitas vezes, alheio à nossa vontade. A outra razão é que, quando prosperamos por certo tempo seguindo por um caminho, no momento em que as circunstâncias mudam, não conseguimos nos convencer a abandoná-lo a tempo. O princípio cauteloso, no momento em que é necessário ser impulsivo, por exemplo, não consegue sê-lo e por isso fracassa. Se mudasse de natureza, conforme as exigências do tempo e das coisas, não fracassaria e, assim, sua sorte não mudaria. Concluo, portanto,
afirmando que, como as circunstâncias mudam e o príncipe conserva, com obstinação, seu modo de agir, ele será beneficiado pela sorte enquanto seu modo de agir for apropriado às exigências do momento. Quando as circunstâncias mudarem e suas ações não forem mais adequadas para o momento, ele conhecerá o fracasso. E a isso chamamos de falta de sorte. Estou convencido também de que é melhor ser ousado do que cauteloso, porque a sorte é feminina e para dominá-la é preciso saber flertar e seduzi-la. Também é reconhecido que ela se deixa seduzir mais pelos amantes ousados do que por aqueles que procedem com cautela e frieza. Conclui-se daí, ainda, que a sorte, como a mulher, é sempre mais amiga dos jovens, porque são menos cautelosos, mais ousados e impulsivos e a dominam com maior audácia e voracidade. Maquiavel capítulo 25 de quanto pode a sorte nas coisas humanas e de que maneira se deve resistir. Análise. Quando uma pessoa avança e conquista um certo nível de sucesso, sua tendência é se apegar a essa conquista e criar raízes nela. O sentimento ingênuo de que agora ela domina o jogo toma conta. Ela olha para trás, recolhe as ações que criaram essas conquistas e as transforma em filosofia de vida. O passado transforma-se numa densa neblina que a segue e ofusca as transformações no presente. Aos poucos, a repetição substitui a inovação. A mente se engessa, entra em decadência e, por fim, cai em colapso. Em geral, só percebemos o problema quando aparece um novo competidor, alguém mais adequado ao momento e que não respeita tradições, doutrinas e filosofias, que introduz novas regras e ferramentas ao jogo. Então, rapidamente, tudo muda, e talvez venhamos a compreender o quanto fomos insensíveis às circunstâncias, o quanto nossa visão de mundo e a resposta que damos a ele estava desatualizada. E nesse momento, como os dinossauros da pré-história, nos vemos pesados demais para nos defender dos cataclismos da mudança. E sem tempo para reagir, somos eliminados do processo num único golpe. Entenda, nos dias atuais, as circunstâncias mudam num piscar de olhos. Se você se apegar demais às conquistas e estratégias do passado, correrá um tremendo risco de ser excluído do jogo a qualquer momento. Grandes líderes que se perpetuaram no mundo da política, dos negócios, dos esportes, das artes e da cultura se destacaram não por possuírem mais talento, sorte ou conhecimento que seus pares, mas porque foram capazes de se adaptar com enorme facilidade às mudanças de contexto. Eles desenvolveram um radar capaz de detectar o novo, o que criava a possibilidade de explorar o futuro, e não apenas o passado e o presente. É dessa forma que a inovação nasce. As oportunidades se oferecem para serem aproveitadas e o sucesso acontece. Essas pessoas entendem que sucesso não é mais possível, e talvez nunca tenha sido, apenas por meio da aprendizagem de um conjunto de ideias, regras e princípios que devem ser seguidos com a rigidez e disciplina de uma dieta ou de uma receita. Não há fórmula mágica para o sucesso. Ideias, regras e princípios servem apenas como ferramentas, que, se não forem usadas no contexto certo, não servem para nada. Nestes tempos velozes e fugazes, conhecimento, teorias, princípios e até mesmo a experiência podem ser extremamente limitados. Ninguém, por mais genial que seja, possui inteligência, experiência, formação e habilidade natural para prever com segurança absoluta os eventos futuros. Nenhum pensamento, por mais acurado que seja, consegue nos preparar para o caos das infinitas possibilidades que se apresentam a cada momento. A única segurança que podemos criar é desenvolver a habilidade de nos adaptar ao imprevisível assim que ele se manifestar. O ponto de partida para desenvolver essa habilidade é entender que não temos controle sobre grande parte do que acontece conosco. Estudos apontam que entre 85% a 90% do que nos acontece foge completamente do nosso domínio. Pense sobre sua vida. Ao nascer, por exemplo, você não teve controle sobre quem seriam seus pais, o ano e o lugar em que você nasceu, o tipo de influência que você teve nos primeiros anos de vida, a escola onde foi alfabetizado, o contexto que definiu suas amizades. Essas coisas, todas de extrema importância, simplesmente se impõem a você. O passo seguinte é aceitar que todos nós temos uma determinada margem de controle sobre a existência, o que nos torna os únicos responsáveis pela maneira como nossa vida se desenvolve ao longo dos anos. Compreenda, o nível de poder e sucesso que qualquer indivíduo alcança não é consequência dos fatores sobre os quais ele não tem controle, mas da maneira como ele age com os fatores sobre os quais ele tem controle. Desenvolver poder e liderança, então, é criar a habilidade não só de exercer o poder sobre essa pequena margem de domínio que temos, mas também de expandi-la. E o modo de fazer isso é desenvolver controle sobre si mesmo. Como escreveu Krishnamurti,
A transformação do mundo é provocada pela transformação de si mesmo. Para haver transformação, o autoconhecimento é essencial. Sem saber o que você é, não há base para um pensamento correto. E sem conhecer a si mesmo, não há transformação. O indivíduo precisa se conhecer como ele é, não como deseja ser. Pois aquilo que ele deseja ser é apenas um ideal e, por isso, fictício, irreal. Só aquilo que ele verdadeiramente é pode ser transformado, não aquilo que ele deseja ser. Conhecer-se como se é requer uma mente extraordinariamente alerta, porque o que se está sofrendo constante transformação e mudança, e para segui-lo depressamente não deve estar presa a nenhum dogma ou crença particular, a nenhum padrão de ação. Se quiser saber o que você é, não pode imaginar ou acreditar em algo que você não é. Se eu sou ganancioso, invejoso, violento, um ideal de não ganância de pouco valor. O entendimento do que você é, seja feio ou bonito, bom ou ruim traço, sem distorção, é o início da virtude. A virtude é essencial, pois ela proporciona liberdade. Todo poder vem de dentro. E se você tem consciência de quem você é, se tem consciência daquilo em que é bom e daquilo em que não é, se conhece suas forças e sabe como explorá-las, se sabe onde estão suas fraquezas e como controlá-las, se é capaz de entender as pessoas e ter uma ideia clara do que as motiva, mesmo que não consiga ter controle absoluto sobre o contexto à sua volta, o simples fato de estar consciente de tudo isso lhe dará uma enorme vantagem sobre a maioria que o ignora. Através desse processo, de saber quem você é, de compreender os outros, de entender a maneira como as pessoas agem e os motivos pelos quais o fazem sua chance de cometer erros bobos e ingênuos que possam destruir seu poder e sucesso se reduz significativamente. Quanto menos você se apegar a fórmulas fixas, maior será sua capacidade de adaptar o pensamento às circunstâncias do momento e mais eficaz e realista serão suas respostas a essas circunstâncias. Portanto, a partir de hoje, liberte-se de apegos desnecessários, descarte velhas técnicas, velhos métodos, fórmulas e filosofias ultrapassadas e em seu lugar desenvolva um radar para detectar os problemas e as oportunidades que estão por vir. Adapte-se rápido e constantemente ao contexto. Seja inusitado. Coloque-se na vanguarda. Esteja sempre em busca de algo que combine mais com a realidade atual do que com aquilo que já existe. Quando fizer isso, sua mente se tornará alerta e você passará a ver oportunidades onde a maioria absoluta só vê crises e obstáculos. Capítulo 3 do que fazer para obter prestígio e ser bem-quisto. Todas as ações e virtudes de um príncipe. Nada confere maior prestígio do que realizar grandes obras e servir, ele próprio, como raro modelo para seu povo. Um exemplo que ilustra bem isso é Fernando II de Aragão, rei da Espanha, também conhecido como Rei Católico. Começando como um líder fraco e insignificante, Fernando II, pela fama e pela glória conquistados, ganhou notoriedade como o primeiro e mais importante dos reis cristãos da história. E se considerarmos as suas ações, veremos que são todas grandiosas, sendo algumas até mesmo extraordinárias. Assim que assumiu o reinado, Fernando invadiu Granada e a transformou na base de seus domínios. No começo, conduziu a luta sem chamar a atenção, evitando causar qualquer tipo de alarde. Com isso, conseguiu manter os barões de Castelo ocupados com a guerra, enquanto implantava, sem resistência, as mudanças que desejava, conquistando fama e autoridade sobre eles sem que se apercebessem disso. Com a ajuda do povo e da igreja, que lhe enviava elevadas somas de dinheiro, Fernando pôde recrutar e manter seus exércitos durante os 11 anos da guerra contra a Granada. Ao mesmo tempo, firmava as bases de sua reputação como grande militar, com a qual se distinguiu nos anos seguintes. Além do mais, sempre se utilizando da religião como pretexto, Fernando preparou-se para projetos ainda mais audaciosos. Num deles, adotou uma política de piedosa crueldade para expulsar e libertar seu reino dos judeus. Sob o mesmo argumento, invadiu a África, marchou em expedição pela Itália e, mais tarde, invadiu a França, sempre fazendo acordos e alianças que aumentavam seu reino, seu poder e prestígio. E apesar da conduta duvidosa de suas ações, elas eram conduzidas de tal forma, uma após outra, sempre numa sequência ascendente, que ninguém sequer cogitava questioná-las, muito menos agir contra ele. Com isso, Fernando só fazia aumentar sua admiração e seu prestígio, ao mexer com os ânimos e a expectativa de todos, que aguardavam empolgados o sucesso final de cada um dos seus extraordinários feitos. Analisando a trajetória de Fernando II, pode-se afirmar que,
mesmo não tendo escrúpulos e simplesmente realizando projetos ousados e colocando-se sempre como exemplo, ele tornou-se um dos líderes mais prestigiados do seu tempo. 2. Além de realizar grandes feitos, convém ainda ao príncipe, que pretende obter grande prestígio, dar exemplos raros quanto ao seu governo. Um bom modelo disso foi Bernabó de Milão. Sempre que surgia a oportunidade, quando alguém de seu governo fazia algo extraordinário, fosse bom ou ruim, Bernabó tinha um método de compensar ou punir essa pessoa. Ele o fazia de tal modo que a ação gerasse grandes comentários e, assim, servisse de estímulo ou de alerta para os demais. O foco do príncipe deve estar constantemente voltado no sentido de, em cada atitude acima de tudo, procurar conquistar para si o prestígio e a reputação de uma pessoa grandiosa e marcante. Outra estratégia que traz prestígio ao príncipe é ter sempre uma posição clara a respeito das coisas, mostrando-se um verdadeiro amigo ou um inimigo honesto. Com isso, quero dizer que ele deve, sem nenhuma restrição, declarar-se aberto e francamente a favor de uma ideia ou pessoa em oposição a outra. Esteja atento, pois, ao contrário do que muitos pensam, assumir uma posição claramente em favor de alguém é sempre melhor do que manter-se neutro. Um vencedor não quer aliados suspeitos e com os quais não pode contar nos momentos de adversidades. Imagine que dois amigos seus entrem em conflito. Apesar de serem seus amigos, eles também são seus rivais. A força e o poder deles sempre serão de tal ordem que, no final, o vencedor deverá ser temido ou não por você. Em qualquer uma das duas situações, se terá que temê-lo ou não sempre será melhor se você tomar partido e declarar sua posição de maneira clara. Vejamos o porquê. No caso de vencedor ser de tal ordem que seja prudente temê-lo, caso você não se declare abertamente durante a disputa, mais tarde, sem dúvida, você se tornará presa fácil dele, pois ele não lhe considerará um amigo, uma vez que não o apoiou. E aquele que foi vencido tirará disso satisfação e prazer. Ele irá torcer para que você seja derrotado também, uma vez que não auxiliou na disputa. Assim, você não terá aliado algum para sua defesa, nem terá quem o acolha. Talvez você se pergunte, e se eu procurar o vencedor para formar uma aliança com ele? Devo afirmar que será muito improvável que ele deseje formar uma aliança com você. Um vencedor não quer aliados suspeitos e com os quais não pode contar nos momentos de adversidades. Tampouco é provável que você consiga formar qualquer tipo de aliança com o perdedor, uma vez que, durante a disputa, você não quis, de armas na mão, correr o mesmo risco e se expor contra o inimigo em comum. Ou seja, quem é vencedor não aceita aliados suspeitos e que desapareçam nos momentos difíceis. E quem perde não aceitará porque você não quis lutar ao lado dele quando ele precisou de você. 3. Quando foi para a Grécia a chamado dos etólios para ajudá-los a expulsar os romanos, Antíoco imediatamente enviou embaixadores aos aqueus, aliados dos romanos, que estavam sendo persuadidos por eles a tomar armas contra os gregos. A missão dos embaixadores de Antíoco, por sua vez, era convencer os aqueus a se conservarem neutros no conflito. Aquele que é teu inimigo sempre irá te pedir para que fiques neutro, e aquele que é teu amigo te incitará a tomar partido ao lado dele. O assunto foi debatido no concílio dos aqueus, onde eles definiriam a sua posição na contenda. Na reunião, após o delegado de Antíoco defender a ideia de os aqueus se manterem neutros, o delegado dos romanos, presente no evento, disse: quanto à opinião de Antíoco, de que deveis manter-se neutros na guerra, posso garantir-lhes que nada poderia ser mais prejudicial aos vossos próprios interesses, pois, ficando neutros, inevitavelmente, em algum momento, sem recompensa e ingloriamente, sereis presa de quem for o vencedor. Como todo comandante sabe, aquele que é seu inimigo sempre irá lhe pedir para que se mantenha neutro, e aquele que é seu amigo o incitará a tomar partido ao lado dele, abertamente. Os líderes tímidos, para fugirem do perigo de se posicionarem, adotam, com frequência, a neutralidade, acreditando ser essa a melhor saída. Em virtude disso, costumam acabar sozinhos e, com o tempo, sem dúvida alguma, se tornarão mal-sucedidos. Quando, ao contrário, um líder toma partido aberta e ativamente, sempre encontrará bons aliados e amigos. Imagine, outra vez, se num conflito vencer aquele que você apoiar, mesmo que ele seja mais poderoso que você e, por isso, você fique à mercê dele. Ele terá obrigações com sua pessoa. Ele será compelido a ter sentimentos de respeito e amizade por sua pessoa e, certamente, irá honrá-los. Os indivíduos nunca são tão maus que desejem oprimir aqueles a quem devem ser agradecidos. Além do mais, as vitórias nunca são tão completas que o vencedor não tenha que levar em conta outras considerações,
sobretudo de justiça. E se aquele que você apoiar perder a contenda, os laços serão ainda mais fortes, porque ele irá reconhecer que você esteve ao seu lado em um momento de dificuldade, e ele o socorrerá sempre que puder. Nesse caso, mesmo na derrota, você estará unido a uma força que pode ser muito útil para se reestruturar e renascer. 4. Vejamos, ainda, o que ocorre no caso de os dois rivais em luta serem inferiores a você e forem de tal ordem que você não precise temer a vitória de quem quer que seja. Neste caso, tomar partido e se aliar a um deles é uma atitude ainda mais sábia, uma vez que, assim, provocará a ruína de um com a ajuda daquele que o deveria salvar se fosse sábio. O vencedor, seja quem for, ficará sob seu domínio, e aquele que você apoiar certamente será o vencedor. É preciso ressaltar, contudo, que um príncipe nunca deveria se aliar com alguém mais poderoso, exceto por extrema necessidade, para derrotar um terceiro inimigo. Como expliquei antes, a razão disso é que, mesmo vencendo, o príncipe ficará preso ao seu aliado que é mais forte, e um príncipe deve evitar a todo custo ser dependente, submisso ou estar sob controle de outro príncipe. O motivo pelo qual muitos optam pela neutralidade é que ela parece a escolha com menos riscos. Um príncipe, entretanto, nunca deve escolher um caminho só por parecer o mais seguro, porque todas as escolhas envolvem riscos. Também não é sábio por parte de um príncipe esperar que todas as suas decisões sejam inteiramente acertadas. Ele deve saber que, pelo contrário, suas decisões são sempre incertas, pois é da natureza das coisas. Quando se busca resolver um problema, nunca deixa de criar outro. A sabedoria do príncipe está exatamente em conhecer a natureza dos problemas e adotar aquele que for menos prejudicial como sendo bom. 5. Além do mais, para obter prestígio, ele deve, ainda, mostrar-se admirador dos talentos e reconhecer aqueles que se destacam numa arte qualquer. Do mesmo modo, deve estimular seus cidadãos a exercer suas atividades em liberdade, seja nos esportes, nas artes, no comércio, na agricultura ou em qualquer outra área. Aos cidadãos cabe não deixar de produzir riquezas pelo medo de serem assaltados, atacados ou do risco de serem perseguidos por isso. Aquele que quiser acumular riquezas deve ter a liberdade de fazê-lo sem precisar temer que suas posses lhe sejam tomadas. Por esse motivo, o príncipe deve instituir prêmios e reconhecimentos especiais para aqueles que desejarem empreender em tais coisas e enriquecer sua empresa, família ou comunidade. Ele deve também, em certas épocas do ano, promover festas e espetáculos ao seu povo. E como todas as comunidades estão divididas em grupos culturais, profissionais e étnicos, deve envolver-se com elas, procurando dar provas de afabilidade e união, mantendo sempre íntegras e honradas, entretanto, a grandeza e superioridade do seu posto. Maquiavel capítulo 21. O que um príncipe deve realizar para ser estimado. Análise. As pessoas têm uma necessidade extraordinária de acreditar em algo maior do que elas mesmas. A maioria anda aflita à procura de algo que possa usar para preencher o vazio e a insignificância de sua existência. Elas se rendem a qualquer coisa que as façam se sentir importantes, dignas e maiores do que são. Essa necessidade as torna tremendamente suscetíveis a todo tipo de influência e manipulação. Qualquer charlatão que aparecer com uma promessa de salvação para a aparente falta de sentido da vida terá sua boa vontade e colaboração. Profissionais bem preparados sabem dessa nossa deficiência e não têm piedade nem limites para explorá-la. Sobre ela, constroem fortunas e impérios nos quais, depois, quase sempre nos aprisionam e escravizam. Seja na política, religião, esportes, artes, modo de entretenimento, a estratégia do manipulador é sempre a mesma: criar uma espécie de culto em torno de uma causa aparentemente nobre e se colocar no centro, como profeta e precursor da transformação que, em geral, converte um aparente mal num bem. O processo todo não envolve nenhum tipo de ação, o que exigiria esforço e resultados concretos, mas imagens e palavras sempre empolgantes e evasivas. De um lado, o que essas pessoas nos oferecem parece grandioso e transformador; de outro, vazio, raso e evasivo. Isso não é uma falha, mas uma técnica, porque o vazio e evasivo oferece espaço para os indivíduos criarem sua própria ilusão sobre a promessa grandiosa que lhes é oferecida. E a técnica terá um efeito ainda maior se as palavras tiverem enorme ressonância, se forem repletas de entusiasmo, calor e promessas eloquentes. Títulos sólidos e pomposos, muitas vezes envolvendo números para esconder a característica vaga do conceito em si, podem ter um efeito viral sobre as massas. Veja o exemplo da política: Juscelino Kubitschek e seus 50 anos em 5, Fernando Collor de Mello e o Caçador de Marajás,
Luiz Inácio Lula da Silva e o Fome Zero. Em todos eles, teve-se o cuidado de criar um slogan que criasse nos seguidores a sensação de fazerem parte de um grupo exclusivo que os conectasse a uma causa nobre, grande, maior que eles próprios. Em todos, há uma luta envolvida, sempre contra um terrível inimigo comum, alguém que todos querem ajudar a exterminar. Juscelino, a estagnação do país. Collor, os marajás. Lula, a fome. Não raras vezes, suspeita-se de que há alguém por trás desse inimigo abstrato, um partido, um sistema, uma pessoa ou um grupo delas, que é apontado como o causador desse mal e que seu objetivo é acabar com o bem e propagar o mal. Ao apresentar uma causa nobre, e apontar seu adversário como inimigo dessa causa, essas pessoas criam a sensação de que o mundo está dividido em dois blocos, o bloco do bem e o bloco do mal. Elas, lógico, são o bloco do bem, os seus adversários, o do mal. Exemplos dessa técnica podem ser percebidas na história de Stalin e sua luta contra o capitalismo, de Hitler e sua luta contra os judeus, e, mais recentemente, de Hugo Chávez e sua luta fictícia contra o imperialismo yankee. Essas pessoas nunca admitem nem deixam transparecer que seu poder vem da criação dessa luta, seja ela fictícia ou real. Ao contrário, elas fingem que emprestam seu poder para combater esse inimigo cruel que causa esse grande mal. E isso não se aplica só a políticos. Está estampado em toda parte. Num estudo recente, grupos de homens que viram um anúncio de um automóvel novo ladeado por duas garotas sedutoras consideraram o carro mais veloz, mais atraente, mais bem projetado e o avaliaram com preço superior ao de outros grupos que viram o mesmo anúncio sem as modelos. Para evitar esse tipo de manipulação, olhe sempre para o produto ou para a pessoa e não para a causa na qual se insere. Olhe para o indivíduo em si, não para o super-herói no qual ele tenta se projetar por trás de uma causa. Analise suas palavras sem a euforia que elas provocam. Em vez de se concentrar cegamente na causa proposta, questione o como, o quando e o porquê dessa causa. O manipulador nunca terá resposta para essas questões. Jamais se distraia com a imagem colorida que as pessoas pintam de si mesmas. Procure por aquilo que as motiva, pelos interesses escondidos em suas palavras entusiasmadas e enganadoras. E se você busca prestígio e liderança, torne-se uma fonte de prazer e distração para os outros. Acorde, atice e flerte com a imaginação e a fantasia deles. Evite ser o tipo realista e racional que lida abertamente com a dura realidade dos fatos. Jamais cometa o erro de dizer a quem você quer seduzir que o sucesso, a riqueza e o prestígio são resultados do esforço e do trabalho duro, mesmo sabendo que isso é verdade. Se fizer isso, ninguém se interessará por você. A realidade geralmente é dura demais, a solução é muito dolorida e as pessoas não querem lidar com ela. Então, ao contrário, prometa uma fórmula mágica, uma alquimia que mude tudo de uma hora para outra. Se fizer isso, você não será apenas prestigiada por elas, será glorificado. Não se iluda. Há enorme reconhecimento e prestígio esperando por quem consegue mexer com a ilusão e a fantasia das pessoas. Lembre-se, os indivíduos raramente acreditam que seus problemas são fruto de seus próprios erros e da sua própria ignorância. A culpa sempre é de alguém ou de algo, os outros, a vida, as circunstâncias, a falta de sorte, a ausência de oportunidades e assim por diante. E se, na mente deles, a causa vem de fora, a solução também precisa estar lá fora. Não tente, portanto, mostrar-lhes a verdade. Eles evitam a verdade porque ela raras vezes é agradável e prazerosa. Pense nisso. A maioria de nós deseja mudanças e compreende muito bem a necessidade de fazê-las. Mas por que não as fazemos? Porque, na prática, qualquer mudança vai contra nossos hábitos profundamente estabelecidos. Ela exige uma ruptura traumática na nossa rotina, o que raramente estamos dispostos a enfrentar. Portanto, se quer cativar e seduzir os outros, sua promessa de salvação não deve passar de promessa. Ela até pode ser intangível na realidade, mas precisa ser perfeitamente palpável na imaginação das pessoas. Faça-as sonhar, desejar, serem tentadas por sua promessa, mas não lhes dê o suficiente para compreendê-la a ponto de quererem colocá-la em prática. Mantenha a realização dela sempre distante. Não a explique demais, pois isso revelaria os obstáculos que precisam ser superados para realizá-la e, com isso, a maioria perderia o interesse por sua ideia. A reputação de generoso pode ser um fator positivo, mas o comportamento que lhe dá essa reputação pode lhe trazer enormes problemas. Essa reputação pode lhe trazer Capítulo 4 da questão econômica. Quando se deve ser generoso ou sovina? Permita-me começar, então, pela primeira das duas qualidades mencionadas,
a generosidade. Preciso dizer que a reputação de generoso pode ser um fator positivo, mas o comportamento que lhe dá essa reputação pode lhe trazer enormes problemas. Primeiro, porque se você quiser ser generoso de modo virtuoso, como se deve ser, terá que exercer a generosidade em silêncio, com discrição, sem que a sua mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. E, nesse caso, ninguém saberá da sua qualidade e você não tirará nenhum proveito dela. Por outro lado, se você quiser ser amplamente conhecido como generoso, tem de aproveitar todas as oportunidades que aparecem para mostrar sua generosidade. Se seguir por esse caminho, terá que gastar muito e, logo, ficará sem recursos. A partir de então, você precisará escolher um entre dois caminhos: procurar, a todo custo, manter a fama de generoso ou abrir mão dela. Se quiser manter sua fama de generoso, terá de sacrificar o povo extraordinariamente, sobretudo os que mais produzem. Terá que agir com dureza e sem piedade no aumento da arrecadação de impostos e na criação de novas taxas. Terá que fazer todo o possível para juntar dinheiro a fim de poder sustentar sua generosidade. Isso começará a torná-lo odioso aos olhos do povo e, nesse caso, o empobrecerá. E não tenha dúvida, assim que estiver empobrecido, o povo, inclusive aqueles a quem você serviu com sua generosidade, assim que estiveres empobrecido, o povo, inclusive aqueles a quem serviste com tua generosidade, perderá o respeito e a estima por ti, perderá o respeito e a estima por você. E tendo sua generosidade trazido prejuízos a muitos e benefícios a poucos, você começará a sentir os primeiros reveses na sua liderança. Ao perceber a falta de recursos e os reveses que a situação lhe causa, você desejará retrair-se e cortar as ações que lhe dão a fama de generoso e imediatamente se verá rotulado como mentiroso, enganador e avarento. Assim, portanto, não podendo fazer uso da generosidade sem causar prejuízo a si próprio, uma vez no poder, o príncipe, para ser prudente, não deve se preocupar em buscar a reputação de generoso. Tampouco deve se importar caso o rotulem de avarento ou mesquinho. Com o tempo, ele poderá demonstrar sua generosidade, pois sua rigidez no controle de gastos fará com que acumule recursos que poderá investir em benefícios para a população e também atrever-se à construção de obras grandiosas que promovam o desenvolvimento da comunidade. Tudo sem sacrificar o povo com o aumento da cobrança de taxas e impostos. Se agir dessa forma, logo as pessoas verão que ele está sendo generoso com aqueles dos quais nada tira, que são muitos, e avarento apenas com aqueles para os quais nada dá, que são poucos. 2. As maiores obras, ao longo da história, foram realizadas por aqueles príncipes considerados avarentos e mesquinhos. Os demais, os que foram generosos, quase sempre caíram no esquecimento ou arruinaram-se. O Papa Júlio II, por exemplo, usou a fama de generoso apenas para alcançar o papado. Uma vez no poder, abriu mão dela imediatamente, tornando-se severo e rigoroso com as contas do Estado. Essa medida possibilitou-lhe realizar muitas obras sem sacrificar o povo com aumentos extraordinários de taxas e impostos. Outro exemplo foi Felipe II, rei da Espanha. Se fosse generoso, ele jamais teria conseguido custear as guerras que ampliaram seus territórios, nem teria sido capaz de levar a cabo as inúmeras obras que realizou. Assim sendo, o príncipe, para não ser forçado a roubar seus súditos e a sobrecarregar o povo com abusivos aumentos de impostos ou se tornar pobre e digno de desprezo, não deve se importar com o rótulo de sovina. Ele deve entender que essa é uma virtude disfarçada em defeito, pois ela lhe dará a possibilidade de fazer uma grande administração. 3. É evidente que existem outros exemplos, como o do imperador romano Júlio César, que ascendeu ao poder em grande parte pela sua generosidade. É preciso entender que há uma diferença entre estar no poder e estar a caminho do poder. Em outras palavras, ou já se é um príncipe ou se está a caminho de sê-lo. No primeiro caso, quando se está no poder, a generosidade sempre é prejudicial. No segundo, quando se está a caminho dele, é preciso buscar a fama de generoso. César era dos que desejavam alcançar o poder em Roma e, por isso, mostrou-se generoso. Quando assumiu o reino, reduziu consideravelmente suas atitudes generosas, mesmo porque se tivesse vivido mais tempo e continuado com as despesas que o elevaram ao poder teria destruído o império. Para ser generoso é preciso gastar. Todo recurso precisa vir de algum lugar. Sendo assim, o príncipe generoso ou gasta do que é seu e do povo ou que pertence ao outro. No primeiro caso, quando ele gasta o que é seu, precisa ser muito cauteloso. No segundo, quando gasta o que é de outrem, precisa esbanjar dinheiro, porque aquele que vive de propinas, corrupção e outros crimes tem de distribuir riquezas. Caso contrário,
Seus comparsas e aliados no crime não serão coniventes com ele e o entregarão em seus atos na primeira oportunidade. Além disso, é muito mais fácil ser generoso com o dinheiro alheio. Grandes imperadores como Ciro, César e Alexandre foram generosos nesse sentido. Gastar o dinheiro de outrem, a princípio, não o prejudica. Pelo contrário, aumenta sua fama e reputação. Gastar o seu próprio, isto sim, é prejudicial. 4. A essa altura, creio estar claro que não há nada que se destrua mais depressa do que a generosidade, pois, com seu uso contínuo, o sentido de ser generoso vai se perdendo, assim como o próprio recurso. E sendo generoso, com o tempo, você se torna pobre e necessitado ou, para escapar da pobreza, corrupto e odioso. E dentre as situações que um príncipe deve evitar está tornar-se pobre e necessitado ou corrupto e odioso. E a generosidade costuma levar a uma ou outra. Desse modo, é mais prudente ter fama de sovino e mesquinho, o que acarreta má fama sem ódio, do que, para obter fama de generoso, ser levado a incorrer também na de desonesto e corrupto, o que constitui infâmia odiosa e quase sempre imperdoável. Maquiavel capítulo 16 da liberalidade e da parcimônia. Análise. Em psicologia, existe um princípio chamado regra da reciprocidade. De acordo com essa regra, toda vez que recebemos algo de alguém, um presente, uma convite, um favor, etc., sentimos-nos obrigados a retribuí-lo. Sabendo disso, políticos, dirigentes de empresas, profissionais liberais, marqueteiros e amigos nos oferecem estrategicamente sua generosidade sabendo que, lá na frente, poderão tirar proveito da sensação de obrigação que seu ato generoso incutiam em nós. Por isso, a generosidade é uma das armas prediletas daqueles que ambicionam construir seu poder e sucesso à nossa custa. E não se engane, quando usada de forma estratégica, ela também é uma das armas mais poderosas que existem no mundo do poder e da manipulação. Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva, então candidato à presidência do Brasil, disse num programa de televisão: lamentavelmente, as pessoas não votam de modo partidário e, lamentavelmente, existe uma parte da sociedade que, pelo seu alto grau de empobrecimento, é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica, é por isso que se distribuem tantos litros de leite, porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim se despolitiza o processo eleitoral. Trata-se o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou ao Brasil. Assim como ele distribuiu bijuterias e espelhos para ganhar os índios, os políticos distribuem alimentos. Tem-se como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. No ano seguinte, ao assumir a presidência do país, aproveitando um programa criado pelo seu antecessor que previa um auxílio a famílias carentes que mantivessem seus filhos menores regularmente na escola, Lula implantou um dos maiores sistemas legais de distribuição de dinheiro para famílias pobres do mundo. Em 2006, no seu segundo mandato como presidente, Lula, através de seu governo, distribuía dinheiro mensalmente, uma média de R$ 65 por família, para 11 milhões e 100 mil famílias, cerca de 45 milhões de pessoas, pouco menos de um quarto da população brasileira. O poder vem da capacidade de se fazer parecer maior que os demais à nossa volta. E a generosidade é uma ferramenta essencial para criar essa impressão. As pessoas, em geral, são preguiçosas e avarentas. Elas querem as coisas, mas não desejam pagar o preço para obter aquilo que desejam. Por isso, aceitam de bom grado qualquer esmola que cair em suas mãos. Mal sabem elas que não existe tal coisa como algo por nada. Tudo tem um preço. E ao aceitar algo que lhes é oferecido sem que seja exigido nada em troca, quase sempre elas estão abrindo mão do seu bem mais precioso, a liberdade. Por isso, a partir de hoje, ignore e desdenhe tudo que lhe for oferecido de graça. Se algo vale a pena, pague o preço necessário para obtê-lo. Lembre-se sempre de que aquilo que lhe é oferecido de graça, na verdade, não passa de uma armadilha. Tenha certeza de que, lá na frente, a cobrança virá. Quem, por exemplo, em troca da promessa de receber algo gratuito, um vídeo, uma aula, uma palestra, um e-book ou qualquer outra coisa inútil e desprezível, mas cuidadosamente ornada para parecer valiosa e exclusiva não caiu na armadilha de cadastrar seu e-mail e, a partir de então, durante anos, passou a ser bombardeado com mensagens indesejadas. Portanto, nunca esqueça, nada com valor verdadeiro é distribuído gratuitamente sem que haja algum tipo de intenção oculta por detrás. Contudo, se você, por algum motivo, deseja aumentar seu círculo de influência,
Use a generosidade com inteligência. Se conseguir fazer com que sua isca pareça especial, sempre encontrará um número suficiente de otários que cairão com tremenda facilidade na sua armadilha. Entretanto, 2 cuidados que você precisa tomar. 1. Nunca pratique a generosidade por tempo demasiado com as mesmas pessoas. 2. Tampouco pratique-a deliberadamente com todos. No primeiro caso, o valor da ação diminui com o tempo, na medida em que os indivíduos vão se acostumando com ela. No segundo, ela não tem muito valor porque deixa de ter a impressão de algo notável e exclusivo. As pessoas são egoístas e costumam responder com mais entusiasmo àquilo que as coloca acima das demais. Apoie este canal e ajude para que possamos postar cada vez mais livros. Link na descrição. Inscreva-se e ative o sininho para ativar as notificações de novos livros. Sininho para ativar as Capítulo 5 da crueldade e da piedade. Se é preferível ser amado ou temido. Prosseguindo na análise das qualidades necessárias para conquistar o poder e manter-se nele, tenho a afirmar que o príncipe sempre deve buscar a fama de piedoso, e não de inflexível, insensível e cruel. Contudo, ele deve ter extremo cuidado em como empregar essa piedade. O duque e cardeal César Borgia, filho do Papa Alexandre V, era visto como um homem frio e cruel. Entretanto, sua frieza e crueldade o ajudaram a reerguer a Romanha, a unir e restaurar a paz e a esperança. Qualquer pessoa que analise realisticamente as conquistas de César Borgia verá que ele foi mais piedoso do que o povo de Florença, que, para evitar a fama de cruel, permitiu que Pistoia fosse destruída. Se a reputação de duro e insensível conservar sua equipe unida e próspera, o príncipe não deverá se importar muito com ela, porque, mesmo sendo duro, com raras e pequenas exceções, ele é mais piedoso do que aquele que, por excesso de tolerância, permite que surjam desordens, das quais podem se originar indisciplina, desrespeito e insegurança. É preciso levar em conta que essas turbulências prejudicam todo o povo, conquanto as execuções severas e frias de um príncipe intolerante ofendam pequenos grupos, ou mesmo, em muitos casos, um só indivíduo. Sendo assim, dentre todos, aquele que recém conquistou o poder é o que menos pode prescindir da fama de inflexível e intolerante. Quanto mais novo, frágil e inseguro é o mestre, maior é a liberdade do discípulo. O mesmo se repete em todos os setores. Sempre que se percebe que o príncipe age com indecisão e insegurança, emergem grupos de... As pessoas, em geral, são ingratas, dissimuladas, fogem dos gritos e querem tirar vantagem de tudo por causa de suas ambições pessoais. Sabotadores e traidores que não hesitarão em expor sua liderança à infâmia e desordens. Daí a necessidade de ter fama de duro e insensível. Como diz o poeta romano Virgílio, no poema Eneida, através da boca de Dido, rainha de Cartago, a dura condição das coisas e o fato mesmo de ser recente o meu reinado obrigam-me ao rigor e à precaução, exigindo-me a fortificar as fronteiras. Por outro lado, o líder nunca deve confiar em boatos e agir com base neles. Tampouco ser precipitado ou assustar-se com os próprios pensamentos e se retrair. É preciso que ele aja com equilíbrio e prudência, para que a confiança exagerada não o torne desatencioso e a desconfiança excessiva não o faça suspeitar de todos e de tudo, tornando-se intolerável. 2. Uma vez dito isso, surge a dúvida: é melhor ser amado que temido ou o contrário? A minha resposta é que o certo seria ser as duas coisas. Entretanto, como é difícil uma única pessoa reunir as qualidades para provocar esses dois sentimentos ao mesmo tempo, se tiver que escolher entre os dois, é muito melhor ser temido do que amado. A razão disso é que as pessoas, em geral, são ingratas, volúveis, dissimuladas, covardes e querem tirar vantagem em tudo por causa de suas ambições financeiras. Enquanto você lhes fizer o bem, elas estarão inteiramente ao seu lado, oferecendo seu sangue, suas posses, sua vida, seus filhos e tudo o que tem. No momento em que você precisar delas, elas lhe virarão as costas e se juntarão aos seus rivais. Sendo assim, o príncipe que confiar inteiramente nas palavras daqueles ao seu redor, sem tomar nenhum outro tipo de precaução, facilmente se verá diante da sua própria ruína. Isso porque as amizades que nascem da troca de benefícios são estruturadas em interesses, e não na nobreza de caráter, como deveria de ser. Esse tipo de amizade é comprada e não se pode contar com ela nu. As amizades que nascem da troca de benefícios são estruturadas em interesses, e não na nobreza de caráter, como deveria de ser. Pessoas sempre hesitam menos em ofender aqueles a que amam do que aqueles a que temem. Momento preciso. Tais amizades até podem servir por um tempo ou em certas circunstâncias,
mas nunca serão seguras. As pessoas hesitam menos em ofender aqueles que amam do que aqueles que temem. Isso acontece porque o amor é conservado por laços de obrigação. Como os seres humanos são infiéis sempre que lhes apraz, esses laços tendem a ser rompidos assim que surge a menor ameaça aos interesses próprios. Por outro lado, o temor é conservado pelo medo da perda e do castigo, sentimentos mais fortes e com os quais as pessoas quase nunca falham. Outra razão pela qual é preferível ser temido a ser amado é que se tornar amado depende muito da vontade do povo e de seus subordinados, enquanto se fazer temido depende tão só das atitudes do príncipe. E aquele que souber agir com sabedoria colocará seu objetivo no que depende de si, e não no que está nas mãos dos outros. 3. É preciso, contudo, que o príncipe tenha o extremo cuidado de tornar-se temido de tal modo que, mesmo que não seja amado, também não se torne odiado. Afinal, uma pessoa pode muito bem ser temida sem ser odiada. Isso tende a acontecer sempre que o príncipe não tentar se apropriar dos bens dos cidadãos e de seus súditos. Muitos tentam fazer isso com discrição. Eles tiram proveito de estratégias dissimuladas, como o aumento de impostos, saques, multas, taxas indevidas e até mesmo o corte de benefícios prometidos ou legalmente conquistados. Essas ações costumam torná-lo odiado, pois as pessoas esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda de sua herança. Por isso, é preciso estar atento. Uma vez no poder, um príncipe sempre encontrará pretextos para colocar a mão no que é dos outros. Aquele que começa a viver de propinas e corrupção acaba sempre encontrando motivos e circunstâncias para fazê-lo, até que seja descoberto e arruinado. 4. 2 exemplos ilustram muito bem o que estamos afirmando. O primeiro é Aníbal, general cartaginês que comandou os exércitos de Cartago contra Roma, considerado um dos maiores estrategistas militares de toda a história. O exército de Aníbal era muito numeroso, composto de homens de todas as nacionalidades e idades que lutavam em terras alheias. Contudo, jamais surgiu nenhuma disputa entre as tropas. Aníbal era um homem de inúmeras virtudes que o tornaram venerado e temido pelos seus soldados. Entretanto, apesar de todas essas virtudes, o motivo pelo qual ele conseguia manter a ordem e o respeito entre os seus soldados deve ser atribuído unicamente à sua frieza quase inumana. Prova disso é que, ao se referirem à frieza de Aníbal, os historiadores mais comedidos contentam-se em admirar e elogiar essa sua qualidade, ao passo que os outros atribuem a ela todos os triunfos que o general alcançou. 5. O segundo exemplo é Cipião, general romano que lutou contra as tropas de Aníbal. Cipião era um homem extraordinário, e isso não apenas no seu tempo, mas também na memória dos fatos que a história registra. Apesar de todas as suas virtudes, porém, Cipião não conseguiu os mesmos feitos de Aníbal em relação às suas tropas e viu seus exércitos se revoltarem contra ele na Espanha. Se analisarmos os motivos que o levaram a esse fracasso, veremos que seu erro foi a excessiva bondade com que tratava seus soldados, a quem dava mais liberdade do que convinha à disciplina militar. Quando, por exemplo, um tenente de suas tropas saqueou um inimigo indevidamente, comportamento inadmissível até mesmo para a época, Cipião se mostrou conivente, nem mesmo o reprimiu. Atitudes assim contagiavam os demais soldados, servindo de mau exemplo e criando indisciplina entre as tropas. E tudo isso era resultado da insolência que brotava por conta do caráter bondoso de Cipião. Por esse motivo, ele foi severamente advertido no Senado por Fábio Máximo, que o taxou de corruptor da milícia romana. Outro senador, falando em defesa de Cipião, referiu-se a ele dizendo que existem homens que preferem não errar a corrigir erros alheios. Sobre se é melhor ser temido ou amado, concluo, portanto, que o príncipe sábio deve amar os outros como quer ser amado e, sendo temido por eles como quer, deve firmar-se no que é seu, e não no que pertence aos outros, evitando apenas o ódio dos cidadãos e súditos, como disse Maquiavel capítulo 17 da crueldade e da piedade. Se é preferível ser amado ou temido. Análise. A vida é uma longa e constante batalha que precisa ser combatida todos os dias. Essa é a realidade inevitável de todas as espécies em sua luta pela sobrevivência. E não é diferente para o ser humano. Felizmente, a maioria de nós não vê mais os campos sangrentos das refregas de outrora. Mas isso não quer dizer que as guerras tenham acabado. Hoje, a luta é em outro nível. As estratégias, agora, se voltam para a conquista da nossa mente. A ameaça é contra nossas fraquezas psicológicas. Em todos os setores existem indivíduos e empresas que não medirão consequências para conquistar e assegurar sua posição no topo. A concorrência entre pessoas, companhias e organizações é uma guerra aberta. E não se iluda,
O mundo está repleto de pessoas inescrupulosas que tentarão nos usar como objetos para conquistar o que elas querem. Se não estivermos atentos e não tomarmos alguns cuidados, seremos sutilmente seduzidos a incorrer em erros e cair em armadilhas que podem nos custar décadas de trabalho. Tome cuidado com aqueles que agem com simpatia e amizade na sua frente, mas o sabotam e o combatem quando você virar as costas. Ou com aqueles que, ainda mais dissimulados, lhe oferecem apoio e suporte em promessas que nunca serão cumpridas, só para iludi-lo e, na hora certa, puxar seu tapete. A cultura talvez negue essa realidade e promova uma sociedade generosa e pacífica fingindo que tudo está bem. Mas, no fundo, cada um sente o peso da realidade como ela é. No palco, tudo parece em paz e sob controle, mas atrás das cortinas, cada um está por si só, acanhando e com medo. E pior, os ataques não acontecem apenas entre estranhos, mas também entre amigos, familiares e casais. Seu próximo inimigo pode ser um cliente, um sócio, um chefe, um comprador, um funcionário, um colega, um amigo, um namorado ou um cônjuge. É bom estar preparado. Aqueles altamente sedutores, não raras vezes, são os mais dissimulados e manipuladores, capazes de fazer qualquer coisa para enganá-lo e tirar o máximo de vantagens possível da relação. Não desdenhe desses riscos tentando ser o tipo pensamento positivo. As consequências de um cochilo podem ser intoleráveis para quem pensa assim. Entenda, a verdade é que somente uma minoria pode vencer no jogo da vida. E mesmo que você tenha chegado ao topo com honestidade e integridade, o simples fato de estar no topo, inevitavelmente, despertará a inveja daqueles ao seu redor. E aqueles que mais o atacarão não serão os estranhos, mas o seu círculo mais íntimo, amigos, familiares e colegas, gente que você deixou para trás. O sentimento de inferioridade diante dos seus sucessos machucará, os fará sentirem-se incapazes e, uma vez feridos, a inveja costuma ser a única saída. Quando você despertar a inveja em alguém, tenha cuidado, pois tudo o que você fizer estimulará ainda mais esse sentimento. Aos poucos, essa pessoa não suportará mais manter esse rancor escondido e começará a espalhar o veneno contra você. E pior, ela não fará isso abertamente, mas de maneira oculta, em geral, por trás de uma máscara complacente e amorosa. Por isso, não se agarre em promessas de amor e amizade eternas e acima de qualquer suspeita. Ame, rodeie-se de amigos e seja leal, mas mantenha-se atento. Tenha uma postura firme, baseada, acima de tudo, no respeito mútuo. Sua postura é importantíssima, porque ela afetará diretamente a forma como você será tratado pelos demais. Uma postura vulgar e desleixada, que não inspira segurança e autoridade, fará com que as pessoas não o respeitem da maneira apropriada. Por isso, um líder, primeiro, deve aprender a liderar a si próprio. Isso lhe conferirá respeito sobre si mesmo, o que faz com que ele inspire o mesmo respeito nos outros. Ao agir como um líder, confiando em seu poder de liderança, você será visto pelos demais como um líder e será respeitado como tal. Sendo assim, nunca permita-se perder o autorrespeito. Faça com que a integridade seja seu único parâmetro de comportamento e esteja mais preocupado com seu próprio julgamento sobre si mesmo do que com o julgamento alheio. Evite condutas impróprias por respeito próprio, e não por causa das convenções sociais. Tenha admiração por si mesmo e verá que não irá precisar implorá-la aos outros. Nunca demonstre dúvida nem abra mão de sua dignidade. Faça com que suas ações sejam dignas de um grande líder. Seja sublime em seus pensamentos e obras e todas as suas atitudes mostrarão que você merece ser um líder forte e poderoso, mesmo que ainda não ocupe oficialmente tal posto. A partir de hoje, então, lembre-se de que você possui o poder de definir seu próprio valor no mercado. Saiba que sua postura, suas atitudes e seu comportamento evidenciam o que você pensa sobre si próprio. Se você se humilha, mostra insegurança, timidez e se é medroso, as pessoas deduzirão automaticamente que essas atitudes refletem a essência de seu caráter. E elas lhe definirão por isso e, não raras vezes, cairão sobre você como abutres, sugando o máximo que puderem. Não as condene por isso. Essa é, infelizmente, parte essencial da natureza humana. Apenas atente-se para o seguinte detalhe importante. A conclusão dessas pessoas não é o resultado daquilo que você é, mas da maneira como você se apresenta a elas. O que você pode mudar simplesmente assumindo uma postura mais firme, segura e confiante, agindo como se estivesse determinado a conquistar seu lugar no mundo a qualquer custo. O primeiro passo nesse processo é declarar uma espécie de guerra contra sentimentos de autopiedade e exigir o mais alto respeito de si mesmo. Para tanto, aprenda a acreditar plenamente em si próprio. Quando alguém acredita em si, essa simples crença muda tudo.
Capítulo 6 da integridade. Quando e de que maneira se deve manter a palavra. Qualquer pessoa entende o quanto é louvável um príncipe manter sua palavra e viver com integridade, sem astúcia. A experiência, no entanto, nos mostra que existiram príncipes e governantes que fizeram grandes obras, mas que davam uma importância mínima ao cumprimento de suas promessas. Usando da astúcia, transformaram a mente das pessoas e, com isso, superaram, enfim, aquelas que se mantiveram íntegras e leais. A primeira coisa que o príncipe precisa saber é que há duas formas de luta, uma pelas leis, outra pela força. A primeira é a mais apropriada aos seres humanos, a segunda, aos animais. Contudo, como a primeira muitas vezes não é suficiente, em inúmeras circunstâncias, o príncipe terá de recorrer à segunda. Em função disso, é fundamental que ele saiba empregar de maneira conveniente tanto o método do homem quanto o do animal. Isso não deveria ser desconhecido, pois foi ensinado veladamente aos príncipes por autores da antiguidade que descreveram como Aquiles e outros heróis eternos foram entregues ao centauro Quirón meio homem e meio animal, para serem criados e dele receberam educação em sua disciplina. Ter um preceptor meio homem e meio animal só pode significar que um príncipe, para ter a virtude e a grandeza de um herói, deve aprender a fazer uso tanto da natureza do homem quanto da natureza do animal. Uma sem a outra é a origem do desequilíbrio e da instabilidade. Portanto, sendo obrigado a utilizar da natureza do animal, o príncipe deve adotar as qualidades da raposa e do leão. O leão tem força, mas lhe falta esperteza. Seu poder assusta todos, mas ele não consegue. É preciso desenvolver habilidades típicas da natureza da raposa para descobrir e defender-se das armadilhas e da natureza do leão para amedrontar e defender-se dos lobos. Defender-se das armadilhas. A raposa é esperta, mas não tem força. Ela tem facilidade de se livrar das armadilhas, mas não consegue defender-se dos lobos. Dessa forma, é preciso ter a natureza da raposa para descobrir e defender-se das armadilhas e a do leão, para amedrontar e defender-se dos lobos. 2. Aqueles que apenas adotam a natureza do leão, isto é, a força e a retidão, não entendem o risco que correm e dificilmente chegarão a se consagrar no poder. Para obter êxito na busca pelo poder, embora necessite força, você não pode ser previsível como o leão. Isso tornaria presa fácil dos inimigos. Você deve ser também astuto como a raposa. Desse modo, um príncipe sábio não pode nem deve guardar a palavra empenhada quando isso for contra seus interesses ou quando os motivos que o forçaram a fazer a promessa a deixarem de existir. Se todas as pessoas fossem boas, tal preceito seria mau e não se sustentaria por falta de legitimidade. Mas, considerando que os indivíduos costumam ser falsos e não guardariam suas promessas com o príncipe, ele também não está obrigado a cumprir as promessas que fez a eles. Além disso, nunca faltaram desculpas aos governantes para justificar e dissimular a quebra de uma promessa. Sobre isso, eu poderia dar incontáveis exemplos, todos demonstrando convenções e promessas que se tornaram nulas e sem efeito pela infidelidade dos que as fizeram, e dentre eles, se deu melhor aquele que melhor soube adotar as qualidades da raposa. Contudo, é necessário saber disfarçar muito bem essa natureza, tornando-se excelente simulador e dissimulador. Essas atitudes funcionam perfeitamente porque as pessoas se distraem com coisas tão simples e se ocupam tanto com as necessidades diárias que aquele que estiver disposto a enganar encontrará sempre a quem enganar e, não raras vezes, logo em seguida, encontrará também o perdão ou o esquecimento daquele a quem enganou. 3. Em relação ao que afirmei acima, há um exemplo do meu tempo que não gostaria de deixar passar. O Papa Alexandre V. Não conhecia ninguém que tivesse maior habilidade em prometer coisas que simplesmente não cumpria, mesmo que o fizesse com juramentos firmes e solenes. Alexandre V não fez outra coisa, nem pensou em fazer, a não ser enganar os outros, uma vez que encontrou sempre um número suficiente de vítimas e oportunidades para agir dessa forma. Seus enganos sempre saíram a contento porque ele conhecia muito bem a deficiência da natureza humana descrita acima e tirava o máximo proveito dela. Ao retratar o caráter de um príncipe, haveria que se dizer que é indispensável que ele cultive somente virtudes como caridade, fidelidade, humanidade, integridade e religiosidade. Entretanto, no mundo real, do qual tratamos aqui, o príncipe não precisa possuir todas essas qualidades, basta que aparente possuí-las. E, indo ainda mais longe, até me atreveria a afirmar que se possuísse todas essas qualidades e as usasse o tempo todo, elas, sem dúvida, lhe seriam prejudiciais, ao passo que aparentar tê-las lhe seria extremamente benéfico. É preciso, de um lado, parecer efetivamente piedoso, fiel, humanitário, íntegro e religioso, e de outro,
Ter o ânimo de agir de maneira oposta quando as circunstâncias demandarem que assim o seja. 4. Pode-se concluir disso tudo, portanto, que um príncipe, sobretudo em início de carreira, não pode seguir todas as coisas a que são obrigados os homens tidos como bons, mas que, ao contrário, para conservar o poder, ele é, muitas vezes, obrigado a agir contra princípios como a caridade, a fé, a humanidade e a religião. Entre todas as virtudes, não há nenhuma mais necessária do que a religião. E isso, porque ela supõe tudo o que é justo e correto, e por detrás dessa cortina pode se esconder muita coisa. Por isso é necessário que ele tenha uma mente disposta a voltar-se para os rumos a que os ventos e as mudanças da sorte o impelam. E, como já deixei dito antes, não evitar ou se afastar do bem quando é possível praticá-lo. Porém, não hesitar em entrar para o mal, se a isso for forçado. O príncipe deve, contudo, ter extremo cuidado para falar apenas coisas que revelem claramente as virtudes antes apontadas: piedade, fidelidade, humanidade, integridade e a religião para que lhe aparente tê-las. E entre todas essas qualidades, eu diria que não há nenhuma que seja mais necessária do que a religião. É que as pessoas, em geral, julgam muito mais pelo que veem do que pelo que percebem. E todos podem ver e ouvir, porém poucos são capazes de perceber para além das aparências. Veem o que você aparenta ser, mas poucos sabem o que você realmente é. E, quando se trata de um príncipe, esses poucos não possuem força suficiente para influenciar e mudar a opinião da maioria formada pelo cidadão comum. 5. Encerro esse tema dizendo que as atitudes das pessoas, sobretudo dos príncipes, são julgadas pelos resultados que produzem, podendo estes serem bons ou ruins. Por essa razão, um príncipe deve sempre procurar vencer e conservar suas conquistas. Os meios empregados para alcançar esses objetivos serão sempre julgados honrosos e louvados pelos vulgos que compõem a maioria e que se deixam levar facilmente pela aparência e pelos resultados alcançados. E o mundo é formado pelo vulgo. Sendo assim, não haverá lugar para a opinião da minoria se o vulgo tiver uma base segura onde se apoiar, mesmo que essa base seja feita de aparências. Por isso, é preciso, como já disse, que toda pessoa compreenda essas coisas e entenda como elas funcionam de fato e, assim, possa precaver-se de cair, ela própria, num universo de ilusões e aparências similar ao do vulgo.